Vamos ver se vai travar, se não vai, se vai dar tudo certo ou se não vai. Ah, o pessoal está chegando. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite. Quem for chegando já vai compartilhando. Marcando quem precisa, tá aqui e não pôde estar. Coloca o nome. Chama a pessoa que é importante para a sua vida, que precisa de ouvir isso, precisa de mudar de saúde. Tá bom? Antes de mais nada, gente, o que eu queria deixar claro para cada um de vocês é que essa live era para as pessoas que já adquiriram um livro. Essa live era uma live especial que eu ia fazer para o pessoal que já está no portal Viva Melhor Sem Glúten. Mas como tem dezenas de milhares de brasileiros sofrendo todos os dias por conta disso e não tem a mínima ideia, e minha missão é essa mesmo, eu decidi abrir aqui para todo mundo ter acesso a isso, certo? Então, eu quero deixar bem claro isso para vocês terem ideia do nível de coisas que as pessoas que estão lá dentro começam a receber. E você que é da família VSG, recebeu um áudio agora e há pouco na lista de transmissão às 8 horas da noite, mais ou menos, 7h30, 8 horas, deve ter chegado um áudio meu na lista de transmissão para você, com uma orientação bem específica durante essa live, tá bom? E no final da live eu vou abrir um espaço para perguntas, então, quem estiver aí chegando e já estiver aqui, foi compartilhando, avisa o pessoal, por favor, que no final eu vou fazer abrir um tempinho para perguntas e respostas, tá joia? Antes de mais nada, gente, eu tinha falado sobre doença celíaca, eu vou falar sobre doença celíaca, mas não tem como falar sobre doença celíaca sem falar sobre glúten, sem falar sobre o intestino, sem falar sobre como isso está funcionando no dia a dia, tá bom? Minha assistente de câmera está ali atrás, você quer dar oi pro pessoal, por favor, para eu te pedir uma coisa? Me avisa quantas pessoas estão na sala, você faz assim, quando passar de 1000 e por aí vai, para cada um que vai passando, você vai botando o número na frente. Boa noite, gente. Então, gente, Carol tá ali atrás me ajudando. Tá com 1.500. Perfeito. Então, a gente já tá com 1.500 pessoas, eu vou aguardar chegar até os 3.000 aí, todo mundo que estiver aqui compartilha, clica aqui na mensagem, por favor, para eu começar a explicar e ninguém ficar perdido. Porque se não entendeu o início, logo depois vai falar assim, vixe doutor, que diacho é isso? Tá? Então assim, todo mundo que estiver aqui, a gente marcou às 8h30, tá com bastante crédito ainda para isso. Então, o que acontece? A maioria das pessoas hoje em dia consome glúten ou já consumiu e parou. As pessoas que me seguem, a gente tem mais de... Hoje a gente está chegando na rede social como um todo, 1 milhão de pessoas seguindo. Dessas, eu tenho certeza que muitas abandonaram o trigo. Muitas abandonaram o glúten. E eu queria que, se você já abandonou, coloca aqui no comentário o que aconteceu, como sua vida mudou, o que mudou no seu dia a dia. Se você perdeu peso, se a barriga parou de inchar, se a dor de cabeça mudou, se a sinusite sumiu, se aquela coriza chata foi embora. É isso que eu quero. Ah, mas eu quero só saber de peso, doutor. Então tá, coloca quantos quilos você perdeu aqui embaixo, desde que você me conheceu. Eu garanto que tem resultados que vai assustar todo mundo que está aqui pela primeira vez. E se você estiver aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma boa noite para o pessoal do YouTube também. Se você não está inscrito lá, passa lá depois que acabar tudo para se inscrever. Eu vou começar para vocês agora a explicar como que funciona esse métier, essa bagunça toda aqui. O que é isso, na verdade, gente? Isso aqui seriam as células intestinais, de acordo com o meu desenho, que não está assim, top de linha, mas é o desenho que eu consigo fazer, dentro das minhas possibilidades e limitações. Então assim, pessoal, vamos lá. Os enterócitos são essas células. Elas recobrem o intestino inteirinho. E eu vou chegar a te explicar como é que ela se comporta lá dentro. Mas os enterócitos são células cilíndricas. E elas têm essa bordinha aqui, ó, em escova ali em cima, que se chama microvilo.
E esse microvilo, ele é importante para o funcionamento dessa célula. Só que é como uma célulazinha aí do lado, ela tem uma ligação que eu chamo de TJ, não só eu chamo de TJ, não é Tribunal de Justiça, tá? Não é tamo junto, mas é quase isso. É tight junctions, são junções próximas, coladas. Essas células se mantêm juntas, mas essas junções são flexíveis. O que é isso? A junção existe, mas de tempo em tempo, dependendo do estímulo que a célula sofreu do meio externo, o que é o meio externo dessa célula? Aqui é o lúmen. O que é isso? Imagina que aqui tem o tubo do intestino e aqui no meio passa todo alimento, tudo isso. E ela vai reagir com isso, assim como reage com o que vem aqui de dentro. Conseguiram entender? Então, o enterócito ele responde ao que está acima dele e abaixo dele. Toda célula do seu corpo, elas se comunicam entre si, tá? E elas também têm comunicação à distância, por outras vias, mas isso não vem ao caso agora, porque eu não quero complicar. E eu já compliquei para a cabeça de muita pessoa só com o TJ, que é o tight junction, para manter coladinho assim, ó. Certo? E de tempo em tempo ele pode fazer isso dependendo do estímulo e aí ele afasta um do outro. Vamos lá. O que acontece? Você pode reparar que essa está colada nessa. Essa já está mais largadinha. Essa perdeu a junção completamente. Tá bom? E aqui ela está largadinha e ali completamente colada. Essas tight junctions, quando estimuladas por estresse, por toxinas, por partículas alimentares, por drogas, por patógenos, isso tudo vai fazer com que isso possa abrir essas junções intestinais. E isso, gente, vai gerar uma coisa chamada, que eu coloquei aqui na chamada da live, denominada permeabilidade intestinal. Por que eu estou falando disso? Não fui direto na doença celíaca. Ups, acabei de sujar meu jaleco. Quem sabe faz ao vivo e suja ao vivo também. E a esposa chora junto. E a esposa chora junto na hora de lavar. Linda, te amo. Então, assim, o que acontece? Quando a gente pensa no funcionamento dessas células, por que eu estou fazendo questão de trazer a célula? Porque a doença no corpo começa na célula. Se a célula não estiver saudável, se seu funcionamento não estiver íntegro, sua saúde daquela região, daquele sistema, daquele órgão, não estará também. E isso vai ampliando de uma forma macro. Então, o que acontece? Quando esses estímulos chegam aqui e abrem as junções intracelulares, permitem que o intestino fique permeável. E as partículas, como as toxinas, são esses triângulos azuis, tá bom? Elas permeiem e entram direto para o espaço paracelular. O que é o espaço paracelular? É entre uma célula e outra, certo? E isso aqui faz com que a toxina possa entrar, que o glúten possa entrar, que a partícula alimentar possa entrar. Mas doutor, você não estava falando só de glúten? Aí que está o problema. Você sabia que muitas pessoas, quando começam a ter alergias, sensibilidades alimentares, depois de um tempo, isso está relacionado a um efeito de base que aumentou a permeabilidade intestinal. E muitos celíacos sofrem com isso. E lá na frente você vai entender o porquê. Então, essa abertura e essa agressão crônica permite com que essas partículas passem e entrem direto para o vaso sanguíneo. Tá vendo aqui, ó, as hemácias bonitinhas, essas rosquinhas vermelhas, que não pode rosquinha, então pensa num bife cortadinho com um buraco no meio. E aí esses bolinhos de carne aqui, para você não querer comer rosquinha, que não pode, rosquinha não pode. Então vamos lá, gente. Eu tô falando que é vilão, vou falar de rosquinha. Então vamos lá. Os bifinhos de carne com a rodelinha no meio. Aí você entrou no vaso sanguíneo. Quando essas criaturas do pântano entram no vaso sanguíneo, o que vai acontecer? Seu exército, os soldados, a marinha, a aeronáutica, cada um, independente de onde seja, célula de defesa do seu corpo, ele vai gritar um alerta. Uau, uau, uau. E isso ativa uma série de reações, como imunoglobulina G, imunoglobulina A, linfócitos B e linfócitos T são estimulados. E aí, o que eu quero que você entenda? Mas doutor,
Então, se esse monte de coisa aqui consegue chegar até a minha corrente sanguínea, nossa, o que eu como no dia a dia faz isso, pode fazer. E é isso que eu quero te mostrar. Sabe aquele estresse crônico que você tem? Pois é, ele sozinho já gera isso. Aí, o que eu quero te deixar claro é que quando você se alimenta e a partícula alimentar que chegou no seu intestino é maior do que a gente chama do que um tripeptídeo, ou seja, ela não foi digerida corretamente, isso pode acarretar uma estimulação, um estímulo do sistema imune aqui dentro. E vamos supor que entre um pedaço de cartilagem de galinha, tá? Vamos supor que entre um pedacinho de cartilagem de galinha, tá bom? Isso aí vai fazer o quê? Essa cartilagem de galinha lá dentro, se ela for reconhecida pelo seu sistema imunológico, pelos linfócitos ali, os apresentadores de antígenos vão tentar entender como isso funciona. Aí ele apresenta isso para os linfócitos e vai fazer um anticorpo. Esse anticorpo, um soldadinho, ele não sabe, ele só executa a ordem, tá bom? Só executa, ele vai lá e mata. É isso que é a função do anticorpo, mais nada. Eu vou lá, sinalizo, às vezes tem os kamikaze que vão lá e vão sinalizar para o corpo atacar. Calma, você vai entender onde eu estou querendo chegar. E entrou a cartilagem aqui. E essa permeabilidade permitiu que a cartilagem entrasse, uma proteínazinha maior. Isso começa a dar mais para frente, se você tiver predisposição genética, que foi o que eu apaguei. Se você tem a predisposição genética e o gatilho, o que vai ocorrer com você? Você pode desenvolver uma artrite reumatoide. Aí você começa a ter artrose pelo corpo inteiro que não sabe nem de onde veio. Então assim, entenda que isso não é só para o celíaco. Essa agressão da permeabilidade intestinal, por isso que eu friso sempre, saúde intestinal vem antes de tudo. O seu corpo, só nessa região que eu vou chegar para explicar aqui agora para vocês, vai fazer uma coisa tremenda. O que é isso? Isso aqui foi o zoom que eu dei numa pequena regiãozinha. Imagina que isso aqui, ó, é só esse fragmento aqui, ó. Isso tudo aqui está nesse pequeno fragmento. E aqui embaixo passam vasos, que são esses aqui. E aqui, no meio desse negócio rosa aqui, que tem os vasos também, que estão passando ali, que eu vou resumir, tem células de defesa. Essas células de defesa, no nosso corpo, todo mundo que está chegando aí, a gente já está 4.000 pessoas aqui, obrigado a cada um, compartilha. Você já compartilhou? Eu estou aqui às 8 e não sei quanto, que o relógio está virado para o outro lado, dando aula para vocês, de coração, e eu quero que todo mundo retribua isso com seu compartilhamento, por favor, tá bom? Beijo, voltando. E aí, o que acontece? Quando você dá esse zoom, você tem isso, tá bom? E aqui embaixo, nessa lâmina, existe o que a gente chama de tecido linfóide. Pela primeira vez, você vai entender por que esse infeliz que vos fala sempre diz que 80% do sistema imunológico está no intestino. 80% do sistema imunológico está no intestino. A gente tem 200 ou mais, certo? Tecidos chamados, aglomerados de tecidos de defesa, chamado placa de Peer, tá? Ou Peyer. Não lembro agora como é que é a pronúncia correta. Era placa de Peyer, se eu não me engano. E isso é chamado de órgão linfóide malte, tá? É o tecido linfóide associado à mucosa, que é isso aqui, tá bom? Isso é uma mucosa. A mucosa é a pele por dentro, como começa na boca e vai até o ânus. É um tubo que não conecta diretamente com o seu corpo e que te protege contra chegar até o vaso. E aí eu quero deixar claro para vocês algumas coisas. Isso aqui, quando esse tecido se dobra, imagina um carpete grande, beleza? O carpete não tem isso aqui? Cada cerdinha dessa, imagina que cada cerdinha daquela, uma base de 1 centímetro seja o carpete. Você juntou 10 centímetros, você tem um tecido. Você dobra esse carpete sobre ele mesmo. E isso faz com que ele gere esse pregueamento. Certo? Essas pregas naturalmente feitas pelo intestino, a gente tem, cada prega grande dessa se chama de vilo. E cada área baixa dessa aqui se chama de cripta. Por que isso é importante? Você vai entender logo mais.
O tipo celular que existe no vilo é diferente da célula que existe na cripta. O que é isso? Vocês lembram que eu já dei uma aula aqui para vocês sobre muco, sobre defesa, sobre microbiota? O que é muco, doutor? É o catarrinho que aquilo lá põe para fora. É um gosminha, uma cusparada que ele põe para fora todo dia, porque aqui embaixo a gente tem células caliciformes e também temos células de defesa, tá? Essas células caliciformes que estão ali embaixo, elas produzem esse muco, onde as bactériazinhas boas ficam nadando. E isso também é proteção. É proteção. Tá? E isso participa de toda uma saúde intestinal. Mas, doutor, eu não entendo por que eu sou constipado. Como é que o tal do glúten faz meu cocô ficar preso? E você fez uma live 3 dias atrás sobre cocô preso. Ai, doutor, mas eu como glúten e eu tenho diarreia. Mas doutor, eu tenho cólica, eu tenho dor, porque faz tantos gases que eu não sei mais o que fazer. Você vai entender agora. Vocês estão vendo isso aqui? Eu não sei se dá pra ver muito bem, mas você tem uma camada com uma linha aqui igual de um bacon. A linha é dessa forma, longitudinal. Essas duas camadas vermelhas, aqui, elas são musculares, mas são distintas. Uma é longitudinal e a outra é circular. Ou seja, uma encolhe e a outra aperta. Uma encolhe e a outra aperta. E aí, com isso, ele consegue movimentar. Uma encurta, a outra aperta, movimenta o bolo fecal para frente. E por aí vai. E vai montando dessa forma. Se isso aqui não estiver funcionando bem, se você estiver inflamado, se isso aqui estiver cheio de linfócitos, igual eu vou explicar para você daqui a pouco, que aumenta muito o número de linfócitos infiltrados no tecido, ah, danado, aí ferrou. Porque com o intestino inflamado, você fica todo estrupiado. E é o que eu falo, toda doença precisa de ser ajustada na alimentação, pelo menos concomitante à medicação que você está fazendo. Então não adianta muita coisa você tomar 10 remédios todo dia e não corrigir o que você põe para dentro. Não adianta. E as pessoas não entendem por que o Dr. Juliano fala tanto sobre alimento. Por que ele fez? Um dos 2 primeiros livros dele foi o Viva Melhor Sem Glúten. Porque o glúten causa toda essa porqueira que eu estou fazendo para vocês. E não tem como, com toda essa sandice aqui, você ficar saudável. Porque eu vou te dizer um segredo que ninguém te disse ainda. A não ser que você me siga e que você já tenha lido o Viva Melhor Sem Glúten. Que você seja da família VSG. E aí, o glúten não pode ser digerido pelos humanos. Quando nós temos uma série de proteínas, elas são feitas por várias continhas de pérola. Tá? Isso aqui é um conteúdo que está dentro do livro. E eu estou disponibilizando para todo mundo abertamente para vocês entenderem. O ser humano, para digerir o glúten, ele deveria ter uma tesoura. Que tesoura? Que é isso, doutor? Uma enzima para que digerisse isso em pequenas frações. Só e somente assim o glúten não te faria mal. Mas vocês viram que eu coloquei um pré-requisito básico. Para você desenvolver doença celíaca, outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, outras tiroidites, outros problemas como diabetes tipo 1 e outros problemas autoimunes, lúpus e tantas outras doenças, como doença de Crohn também, que é uma doença agressiva, como retocolite ulcerativa, que já não são também só autoimunes, tem doenças puramente inflamatórias. Mas aí é o que eu digo, eu não entendo como. Hoje eu recebi uma mensagem, que eu não lembro de quem, desculpa, falando, doutor, pelo amor de Deus, faz a sua live sobre doença de Crohn. Eu tenho um grupo com mais de 15 mil pessoas, onde todo mundo fica desolado, morrendo de dor. E desculpa, minha humilde opinião, como paciente celíaco e médico que ama esse assunto, é falar que não tem como uma pessoa ter plena saúde intestinal ingerindo glúten. Pronto, disse, acabou. Você concorda, não concorda? Desculpa, nem Cristo agradou a todos. E eu não estou aqui para agradar a todo mundo também. Então assim, seu corpo não produz essa enzima. Sendo assim, você não digere ela. E quando ela chega no seu organismo, ela, no seu intestino, ela te agride. E quando ela te agride, o que vai ocorrer? Tudo que eu expliquei até agora e muito mais, que eu vou continuar explicando.
Segue comigo. Quando aquelas criaturas do pântano ali, que estão lá para te defender, suas placas de defesa, conglomerado lá do Exército Aeronáutica, da defesa dos guardinhas da rua, a galera do que for, tá dependendo, até o Batman e o Robin estão lá. O importante é você entender que ele está achando que você está com inflamação crônica e isso aqui está tendo inimigo. E ele reconhece isso como uma inflamação crônica e você vai ter um aumento do exército, da defesa, toda aqui, ó. Eles vão concentrar aqui na mucosa exatamente para te defender. Só que ao mesmo tempo, ele está achando que está te ajudando. Mas quando uma inflamação passa de aguda para crônica e ela fica todo dia marretando, isso gera problema. A inflamação aguda, ela é benéfica, ela está lá para te ajudar. Você deu uma topada, bateu o dedão, doeu. Se você tentar resolver aquilo de uma outra forma, sabe aquele cara que quando vai ficar frio sente o pé doendo? É isso. Porque ele não deixou a inflamação aguda curá-lo. Agora, a inflamação crônica são outros 500, destrói a vida do cara. E uma inflamação crônica mantida no intestino gera uma série de problemas no celíaco. Só que o celíaco, ele produz o que eu falei, que são anticorpos. Quem não é celíaco não vai ter anticorpos, certo? Mas essa doença é silenciosa. Gente, nesse tempo que eu já estou trabalhando como médico, nesse tempo que eu me dediquei a isso, quase todos os pacientes que chegam inicialmente, assim como eu fui diagnosticado celíaco, não têm a mínima ideia que tinham um problema com glúten. Eu vivi minha vida inteira achando que eu não tinha problema nenhum. Eu vivia minha vida inteira tendo minha barriga estufada e achando que era normal ter gases. Eu vivia minha vida inteira achando que era normal o intestino ser solto e eu fazer cocô às vezes 2 vezes, 3 vezes por dia. Porque isso foi o que eu sempre tive. Aí no meio da faculdade de medicina, o que aconteceu? Eu estava muito sonolento. Passei, fiz meus exames, estava com anemia. Só que eu não estava só com anemia. Eu passei no hematologista depois por conta das alterações sanguíneas que eu tive. E aí a gente fez uma investigação intensa para excluir talassemia, que é um problema que o hematologista cuida. Mas eu não tinha talassemia menor. Eu não tinha talassemia nenhuma. Eu era celíaco. Depois disso, eu levei mais 1 ano e porrada, onde minha mãe marcou uma endoscopia para mim, porque eu tinha refluxo de longa data, tive muita pneumonia, muita asma. E aí, com esses achados que não tem nada a ver, numa endoscopia que por inspiração divina minha mãe marcou para mim, falei, mãe, faz aí. Sabe quando a mãe puxa com aqueles insights e fala, tô marcando, tudo bem, não vou nem discutir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou filho eternamente da minha mãe, então eu a respeito. E ela foi lá e marcou. Eu nem estava pensando, besteira. Quando eu saí de lá, o colega falou assim, olha, seriamente você já é celíaco. Nessa história, meu intestino já estava assim. Eu não tinha mais vilosidade nenhuma. Mas eu não tinha vilosidade. Legal, doutor, você estava com o intestino careca. Não, isso é problema. Ficar com o intestino careca é problema. Vou te explicar por quê. Isso tem alguns problemas associados. A alteração da absorção, a alteração do peso. Puta, eu sempre fui magro, nunca consegui ganhar muita massa muscular, achava isso tranquilo. Tranquilo. Meu biotipo é ótimo, eu como um avestruz e continuo em pé. Eu chegava, gente, na minha época boa, eu ia no Burger King, pedia um hambúrguer de todo tamanho e o gerente tirava até foto, porque era o maior que ele tinha visto. Então, se vocês estão vendo um cara falando para comer comida de verdade e que já viveu o que você nem sabia, e vocês estão me vendo falar que eu comia um Burger King gigantesco que o gerente tirou foto, que era o maior da loja. Eu estou falando para vocês que se eu mudei, qualquer um muda, tá? Qualquer um, porque minha alimentação era uma caca. Era uma caca. E eu falo que o maior presente que Deus me deu foi virar celíaco. Porque senão, meu pai faleceu, eu tinha 49 anos, com infarto fulminante. Provavelmente esse seria meu destino também, ou antes. Então, o que eu falo? Alteração de peso, anemia, talassemia interrogada, como no meu caso, diarreia com gordura. Que é isso, doutor? Gordura na diarreia?
Você faz cocô, na hora que o cocô sai, além de sair o jatinho de água, sabe? Aquele jatinho que suja o vaso e não limpa? Pois é, saiu o jatinho de água, no final você ainda vê aquelas placas de gordura em cima da água. Gente, isso não funciona. Se você está saindo gordura pelo cocô, tem coisa errada. Ou seu pâncreas está complicado, ou você não está absorvendo nada e vai gerar problema para sua vida. Você está inflamado. Por quê? Quando o exército, a galera veio para cá, essa agressão crônica faz isso, ó. As criptas acabam, fica todo mundo plano ali, tentando crescer. As células daqui, que eram as células caliciformes, que produziam muco, elas ficam espalhadas aqui no meio, tudo doido, porque ela não consegue mais ter a característica dela, o intestino tenta se regenerar, mas a inflamação crônica não deixa. E aí, quando chega nesse patamar, se a lesão é tão agressiva e chega até o músculo, é chamado esse tecido ali, tecido muscular, ele vai estimular a produção de alguns anticorpos que a gente checa, certo? E aí, esse estímulo de anticorpos que a gente checa na hora da investigação da doença celíaca é importante. Você tem antiendomísio, antitransglutaminase, antigliadina e o mais importante para você, um médico investigar a doença celíaca é a antitransglutaminase GA. Mas você só conclui o diagnóstico da doença celíaca com positivo na endoscopia, beleza? O padrão ouro para fechar o diagnóstico é com positivo na endoscopia. Se você tem clínica, passa mal com glúten, não melhora com nada, e isso continua te fazendo mal. Você come um pão, parece um pandeiro de gato na tua barriga. Fica com aquele trem lá que bate, que eu brincava de fazer batuque. Eu toco pandeiro, tá? Eu gosto de tocar pandeiro. Mas no início eu aprendi a bater o pandeiro na minha barriga. Porque ela estufava o tempo todo, parecia aqueles menininhos, bum, 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 direto. E aí o que acontece? Isso tudo aqui desregula o meio de campo e desregula a sua saúde. E com isso, sem o intestino correto, eu vou te dizer o que aconteceu. Meu olhinho ficou com ceratocone. O que é ceratocone, doutor? Sua córnea, ela é assim. Aqui está o olho. Sua córnea é a região transparente, né? Eu coçava tanto o olho que ele fez tipo um conezinho aqui assim, ó. Aí fica tipo com uma protusãozinha, uma linguinha para fora assim, ó. E aí, você pode botar óculos que não muda o grau. Tem que ser com a lente rígida para nivelar isso aqui, dependendo da espessura que isso tá, para modelar. Graças a Deus o meu não estava tão agudo, mas meu olho eu coçava direto e eu não sabia que tinha a ver com glúten. Eu não sabia que minha asma tinha a ver com glúten, que minha pneumonia de repetição tinha a ver com glúten, que meu ceratocone tinha a ver com glúten. Vocês querem mais? Aborto de repetição tem a ver com glúten. Vocês querem mais? Infertilidade tem a ver com glúten. Vocês querem mais? Câncer tem a ver com glúten. Sinusite, cefaleia, doenças neurológicas, brain fog, que os americanos chamam, que a pessoa perde o pensamento, fadiga crônica. Mas doutor, você está falando de tantas coisas que eu sinto, tantas coisas, são mais de 80 doenças, 300 sintomas. Tudo isso tem a ver com glúten? Tem. Então, é muito difícil. Por isso que, normalmente, o diagnóstico da doença celíaca, uma das pessoas que ajuda a gente eu tenho muito voluntário que ajuda esse movimento que eu faço. Uma delas passou muito mal, e foi parar no hospital. E não fechava o diagnóstico da doença celíaca. E aí? Eu não vou falar seu nome, tá? Mas ela mora num país primeiro mundo. E até fechar isso, foi um quiprocó só. Ela teve que tirar tudo de casa. Entendeu? E ela só conseguiu pensar com isso porque Carol conversava sobre tudo com ela no dia a dia. E se ela quiser, no final, ela põe aí o depoimento dela na avaliação e eu conto, faço um vídeo de gratidão para ela. Então assim, seguindo em frente. Ah, vocês viram que eu fiz um vídeo de gratidão hoje cedo. O que é o vídeo de gratidão? Eu vou pegar, de vez em quando, uma avaliação, tá? Do canal, tem mais de 12 mil, talvez seja a sua, talvez não. Até me sacanearam, falaram assim, pô doutor, você pegou uma avaliação de 2 estrelas, mas não sei gente, o texto dela estava lindo. E eu li o texto, foi maravilhoso, foi do coração. E assim, eu acho que ela errou a estrelinha, porque eu acho que do jeito que ela escreveu pra mim, deve ser 10 estrelas no coração, não tem jeito. Com todo respeito à minha esposa, ao marido dela, tudo mais. Mas assim, seguindo em frente. Então, a permeabilidade intestinal, ela tem uma relação direta com o quê?
a inflamação intestinal, com a redução de absorção de nutrientes, aí diminui vitamina B12, magnésio, ferro, pontinho, pontinho, pontinho. Isso aqui gera uma coisa chamada disbiose. O que é disbiose? Foi uma coisa que me perguntaram sobre o livro. Doutor, o senhor cita disbiose no meio do livro, mas não explicou o que a disbiose é. Disbiose é quando as bactérias que vivem no seu intestino não estão prestando mais. Você está com mais bactéria que te faz mal do que faz bem. Beleza? Isso aqui gera uma resposta autoimune, que eu já expliquei para vocês, por linfócito T, B, IgA e IgG, que aumenta a sensibilidade alimentar. Porque quando essa região está em estado de alerta, tá bom? Quando o seu intestino está inflamado, está lá igual um Rottweiler babando com fome, ele vai morder qualquer coisa que passe perto. Fica agredindo sempre. Ele vai morder qualquer coisa que passe perto. Mas é o cachorro mais dócil. Eu já tive 8 quando eu era criança. Brincava com ele desde bebê. Nunca tomei uma dentada de um Rottweiler. Mas seu corpo também é assim. Ele nunca vai te dar uma dentada, desde que você não agrida ele. Agora, se você joga lixo para dentro, toxina para dentro. O que é toxina? O Brasil é campeão. Campeão. Sabe em quê? Não é só em futebol, não. O Brasil é campeão em agrotóxico. Campeão em toxina. Campeão em um monte de tranqueira na tua comida. Ai, doutor, mas daqui a pouco eu nem como, né? Você fala mesmo que entre comer esse hamburgão ou comer uma salada, mesmo que tenha agrotóxico, sim, vai pra salada, vai te fazer menos mal a longo prazo que o hamburgão. Tá? Mas eu tô deixando aqui, eu vim te informar, eu vim passar um conhecimento que era pro meu público pago. Que era pro público que já está na comunidade do Viva Sem Glúten. E aí, isso aqui, eu tô trazendo esse conhecimento que tá tudo esmiuçado dentro do livro. Tá? E se você ainda não adquiriu a oportunidade de fazer isso, por R$50 a menos, que vai acabar hoje, meia-noite, é hoje ainda. E o Henrique mais tarde vai postar o link para vocês. Então, essas toxinas, elas têm um papel muito grande na saúde como um todo. Agora, vocês sabiam, vocês estão vendo esse zote aqui? Quem lembra da cólera aí? Quando eu era mais novo, eu não sou tão velho assim, mas quando eu era mais novo, a cólera assolava, tinha medo, o Brasil ainda tinha cólera. E a cólera, ela tem essa toxina chamada zote. A zote, ela abre tudo isso aqui, ó. Mas é uma toxina, é de um patógeno, é do Vibrio cholerae. E aí, depois de um tempo, descobriram a zon, que é a zonulina. O que é a zonulina? O que é essa tal de zona? A zonulina, ela foi descoberta e ela dita, quando a zonulina é produzida, e algumas situações do seu dia a dia produzem a zonulina, seu corpo abre temporariamente essas junções e permite também a entrada. E o glúten é um dos gatilhos de abertura da zonulina, de produção da zonulina, que aumenta as tight junctions, abrindo ela e permitindo a entrada de outras coisinhas. E que pode gerar isso. E aí as pessoas não entendem por que o nosso mundo está tão doente. Tanta gente inflamada, tanta gente passando mal, tanta gente com coriza, tanta gente com rinite, tanta gente com sinusite. Doutor, você está falando que a poeira não influencia? Pelo amor de Deus! Eu seria um asno se eu não falasse isso. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Eu estava em São Paulo, no interior de São Paulo, eu passava menos mal da minha asma, não sei se vocês já repararam que eu passo a mão no nariz direto, e eu faço tudo na minha alimentação. Eu tenho um asma e eu chego em Vitória, eu tenho que usar broncodilatador. Por conta do ambiente. Pó de minério. E aí? Quantos aqui são de Vitória e tem infecção respiratória de repetição? Dezenas de milhares de pessoas. O ambiente influencia sim, mas não é só isso. Seu ambiente interno dita como o corpo responde, tá? Então, gente, entendam que quando a gente tem esses problemas mantidos, há um estímulo aumentado da zonulina, isso a longo prazo vai afetar as glândulas do seu corpo. Você pode ter uma fadiga crônica quando ataca a adrenal. Você pode ter um hipotireoidismo quando vai para tireoidite de Hashimoto. Você pode ter diabetes mellitus tipo 1. Você pode ter doença celíaca. Você pode ter artrite reumatoide. Você pode ter tantas outras doenças que estão relacionadas hoje a vários fatores.
E um que ninguém pode negar se chama esse. Disbiose. Mas doutor, esse tal de disbiose é importante, né? Então segura até o final da live que eu vou dar uma dica de ouro sobre como conter a disbiose. Como mudar seu dia a dia. Quais os suplementos alimentares que você precisa de incluir para melhorar isso. Tá? Naturalmente. Segue comigo que você vai perceber no final, quando eu abrir para pergunta e resposta, como vai ficar. E se você está aqui até agora, compartilhe. As articulações com artrite, a parte visceral, como eu falei, pode dar a retocolite ulcerativa, doença de Crohn, outras doenças intestinais, como síndrome do colo irritável, síndrome do intestino irritável, como algumas pessoas querem chamar, isso muda. Mas, além disso, altera a imunidade. E a imunidade, ela altera como um todo, porque você está mantendo a inflamação crônica. E uma das coisas que faz ter uma deficiência de diagnóstico dessas pessoas, quando usa os marcadores sanguíneos, é porque, quando nós checamos anticorpos, a gente checa anticorpo IgA, imunoglobulina A, que está presente nas mucosas. E muitos pacientes com inflamação crônica podem ter déficit de IgA. Aí ele vai dosar e não dá nem quantificado. Aí você tem que jogar tudo, a clínica, os exames, tudo que você tem à mão para conseguir lançar uma melhora disso. Tá? Vocês estão vendo tudo isso que eu trouxe aqui? Tudo isso que eu trouxe e muito mais está lá no meu livro, no Viva Melhor Sem Glúten. E hoje, no último dia da promoção do meu aniversário, foi uma semana de promoção, várias pessoas já aproveitaram, porque amanhã vai subir em R$50 esse valor. E você sabe quantas pessoas reclamavam? Ah, doutor, eu só vou conseguir adquirir quando entrar na promoção de novo. E olha que lá dentro, agora na semana do meu aniversário, vários bônus foram incluídos. Tem áudio de meditação de quase 2 horas, de músicas relaxantes. Tem toda a parte que eu falo de jejum, no meio de 150 lives minhas, lá dentro da área de membros. Se você é da família, se você já adquiriu e mudou a sua vida, explique em que lá dentro, como o pessoal do VSG fala, lá não é um e-book que você adquire, é uma plataforma digital que você tem acesso. Tem áudio de meditação, tem vídeo, tem mais de um PDF de livro, tem livro de receita, tem livro de detox, de suco de detox, tem tanto PDF, mas gente, é um livro digital. Não tem como eu ajudar os brasileiros que estão espalhados pelo mundo afora com o livro físico. O livro físico foi o que eu fiz do yoga, porque é uma base para tudo isso. Sabe por quê? Vocês estão vendo isso aqui? Estresse. Como é que o estresse atrapalha e potencializa tudo isso? Pois é. Tudo isso tem relação com a atividade física, com a meditação, com a respiração, com a alimentação. E você tem que parar de agredir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mô, vem cá, vem cá. Ela quase caiu, tadinha. Para vocês terem ideia, quando nosso namoro começou, eu falei para ela assim, eu sou um amor de pessoa, sou um doce, mas eu sou bem incisivo no que eu falo. Vocês sabem disso, quem me segue sabe. Aí eu falei, nossa, eu adorei você, eu quero namorar com você, dá tudo certo. Eu acho que foi na primeira vez ou foi depois do dia da primeira, amor? Não, foi na primeira vez. Foi na primeira. Mas pra eu namorar com você e ter qualquer coisa com você, você nunca mais pode comer glúten na minha frente. Na minha casa não entra glúten. Se você quiser, assim, se não quiser, eu não tenho como discutir, porque a minha doença não deixa. Aí ela foi, pesou, olhou pra aquela lombriga lá, loura, com um zóio assim, e falou assim, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou. Não sei, vamos ver, né? Vamos ficar mais um pouquinho. Vai que eu consigo. Conta como é que era a tua família. A minha família? A relação da sua família com o pão. Ah, o pão era o anfitrião especial na minha casa. Fala da onde que é a tua família. A família dela tem ascendência italiana, gente. Isso. E o que acontece com a ascendência italiana? Come tudo com pão. Sorvete com? Pão. Chocolate com? Pão. Macarrão com? Pão. Bolo com? Pão. Tudo tem pão. Aí você imagina esses trupícios viciados em pão, que é
o meu estrupício carinhoso. Meninas que defendem, não liguem, é meu estrupicinho. Eu gosto. Entendeu? Pensa isso. Conta. Conta como é que era, amor. Não, era terrível. Eu fui criada no meio de pão. Eu era totalmente viciada em pão. E pra tirar o pão da dieta, foi uma loucura. Mas conseguimos, e no final valeu a pena. Mas não foi assim, não. No início, essa mocinha aqui que vos fala, ela ficava sem pão só quando estava comigo. E aí, na hora que saía embora, que eu deixava no aeroporto, primeira coisa que ela via com glúten na frente, ela, uau! E passava mal 2 semanas depois, seguido. Verdade. Pergunta, é celíaca? Não, não é. Fez endoscopia? Um monte. Aí conta a maior dificuldade que você teve, que a gente teve para adequar as famílias e nossa casa em relação a isso, depois que eu te expliquei como eram os malefícios, como era tudo. Para as pessoas terem ideia do que é uma vida de um celíaco e qual a complicação que isso gera. Pode até falar do meu último exame que eu fiz. Sim. O último exame dele deu uma leve alteração. Não, leve não. Já deu escala 3 já de agressão. 3A, B, C. A minha estava 3B. Quando eu fui diagnosticado, estava 3C. Vai. Não sei explicar assim. Então, a gente teve que conversar muito com as pessoas da família. Porque eles não têm consciência. Quem não vive com alguém que é celíaco não tem essa consciência da contaminação. É muito complicado, né? Então, eu tive que conversar em casa, que não poderia mais entrar glúten. O Ju estava sempre lá na casa dos meus pais. E é muito difícil. Eu até falo assim, se você tem alguém na sua casa que é celíaco e você ama essa pessoa, tira o glúten totalmente, 100% da sua casa. Não tem essa de ter pacotinho separado, amarradinho pra usar. Bicho, esquece. Porque tem que separar tudo. Você teria que ter 2 cozinhas na sua casa. 2 liquidificadores, 2 multiprocessadores, 2 tábuas, 2 facas, 2 buchas, 2... Esquece. Contamina. Você tem 2 pias além da do tanque da sua pra lavar as coisas? Não, não tem, né? A não ser Provavelmente que for não. um milionário, É, aí se tudo você bem. for um milionário, um multimilionário, você tem 2 cozinhas. O ideal é que não tenha glúten na casa onde vive um celíaco. Então, é a maior prova de amor que você pode dar se você tem um parente que é celíaco, convive com ele, não entra glúten dentro de casa. E foi por essa razão que eu me envolvi brutalmente com o jejum. Porque como eu não podia comer fora, falei, bom, como eu não posso comer, eu vou aprender a ficar sem comer. E assim, ficar sem comer, beleza. Sabe, igual Cristo fala na Bíblia. Se você estiver em jejum, perfuma a tua face, sorria, converse e jamais deixe que o outro saiba que você está de jejum. E eu fui crente, né? Vou fazer essa bagaça porque eu sou forte. Eu sou forte, eu vou aguentar. Primeiro mês que eu estava diagnosticado celíaco, eu perdi 6 quilos. Eu estou aqui fininho assim, mas eu já tive quase 88 quilos. Então assim, no primeiro mês da minha adaptação, foram 6 quilos embora. Eu emagreci, enquanto muito celíaco engorda. Porque eu comecei a fazer jejum. Radical, eu sou muito radical, muitas coisas na vida, e nessa eu não ia ser diferente. E aí, eu crente, fui lá empeitando Deus e o mundo, né? Falava, vou ficar de jejum, vou morrer de fome, mas eu vou. E cadê que a fome vinha? E gente, com esse detalhe, com essa transformação, com essa doença, que para muitos é um diagnóstico fatal, para vocês e para 1 milhão de pessoas que me seguem hoje, foi o maior presente que Deus deu. Senão eu não estaria aqui. Porque eu não teria estudado sobre glúten, eu não teria estudado o que eu estudei sobre os desdobramentos dele, não teria ajudado a minha esposa, minha família, as pessoas que eu amo e dezenas de milhares de pessoas que já mudaram suas vidas com meus vídeos. Então, Deus escreve certo por linha certa, quem enxerga torto é a gente. Tá? E quando a gente faz as coisas de coração, tudo isso acontece. Então, se eu tô aqui falando às 9 horas da noite para você, colocando mais esse conteúdo, que era um conteúdo privado, só para quem já adquiriu o e-book, até pelo entendimento, porque é complexo, e eu deixei muita coisa de fora. Posso falar sobre isso 3 dias, gente, só sobre cada etapa dessa. É muita coisa. Eu tentei simplificar para que fosse, que todo mundo conseguisse entender o vilão que o pão é. Aí vão perguntar, mas como o italiano não tem problema? Primeiro, o trigo que ele usa é diferente. Segundo, quando a gente estava viajando, qual foi a percepção que a gente teve? Até determinada idade, como é que era? Ah, todo mundo magro. Depois de determinada idade, o que acontecia?
A mamma italiana, sabe? Aquela. Que se você não comer, então assim. Mangia que te fa bene. Tipo isso, vocês estão vendo que não é sacanagem. Quando a gente foi lá, eu falava assim, saiu os negócios da boca dela, assim, da onde surgiu isso, mulher? Eu tô com você há 4 anos. Tô lembrando do vovô falando. Então assim, obrigado, Luzão. Então assim, gente, é muito importante, tá? Que vocês tenham essa percepção sobre a saúde de vocês de forma geral. E se você quer e ainda não fez a transformação da sua vida plenamente, só vê o vídeo, empurra com a barriga, vai fazendo de forma morna, qualquer coisa, vou mergulhar, pinga o dedinho de ponta assim e fala, não, pega, vai de cabeça, se comprometa, mude sua vida, porque isso vai influenciar na sua longevidade, na sua saúde, na inflamação do seu corpo. Você que é mãe e está aqui me vendo e tem filho, você não sabia de muitos males que você estava fazendo aqui. E se você tem alguma amiga que tem um filhinho alérgico, que passa mal, tem aquelas coriza de repetição, sabe aquela criança golguenta igual eu era, para todo mês no hospital com catarro, periquito, papagaio? Pois é, eu era assim. No frigir dos ovos é uma criança inflamada. E muitas vezes pode ser o glúten, pode ser o leite e qualquer outra partícula alimentar que está gerando esse problema. Quando eu falo de drogas, eu falo até do anti-inflamatório. Você sabia que aquele anti-inflamatório que você come de graça, compra de graça na farmácia lá, aliás, compra de graça não, né? Vai lá, compra, como se fosse supermercado, sem se automedicando. Ele faz isso também? Doutor, mas eu tenho uma artrite reumatoide danada. Eu não vivo sem minha pílulazinha. Eu só fico com dor sem ela. E não tem jeito. Aí eu falo, não tem jeito? Não tem jeito não, você está piorando cada vez mais. Porque isso aumenta a agressão do organismo. Então, se você chegou aqui até agora, conhece alguém que tem dor crônica, fibromialgia, problemas intestinais de repetição, gente, problemas de adaptação, o nosso filho, quando dá glúten para ele, parece que ligou o moleque no 440. Ele ficava assim, ó, pegava pulando de um sofá pro outro, e cara, não dá. Sério, você trata ele com comida de verdade, uma criança linda, brinca, pula, mas não fica É sério, ele passava por cima da gente correndo no sofá, pulava, parecia o Tasmania, sabe? Casa. Pois é, desse gênero. Então assim, se você quer conhecer mais sobre isso, pega, marca o nome da pessoa aqui embaixo, vai no link que está disponibilizado. Se você tiver com dúvidas sobre a aquisição do e-book, nesse momento a equipe inteira está lá, porque são as últimas horas da promoção, as últimas horas por esse valor especial, as últimas horas que tudo isso está disponibilizado, que você vai ter acesso à lista de transmissão no WhatsApp, que você vai ter acesso a essa área de membros, tá? E isso é muito importante para que você consiga ter uma percepção diferente sobre o todo. Agora, eu vou colocar um momento de perguntas. Você que chegou aqui e ouviu, eu quero que você coloque, se você ouviu a mensagem que eu mandei para a família VSG, responde do jeito que eu pedi. Eu não vou conseguir responder todas perguntas, tá? A família VSG, quem já adquiriu o e-book, vai ter prioridade na pergunta. É só você colocar sou VSG, sua pergunta na frente relacionada ao glúten e à inflamação. Mesmo que eu não consiga, a minha equipe vai listar todas as perguntas e depois, não sei em quanto tempo, acho que junto da segunda edição, eu vou liberar um vídeo explicando todas essas dúvidas para vocês, sumarizadas, porque eu ainda estou elaborando os outros capítulos da segunda edição que vai sair até o final de março, tá bom? Então, se você entrar agora na área de membros, você vai ter não só o bônus do livro de receita da vovó, que tem um monte de receita, não só receitas detox de suco detox, não só livro, áudio de meditação para você ouvir e conseguir controlar seu sono, acalmar e melhorar cada vez mais seu dia a dia. Não só isso, ainda tem a playlist sobre meditação, a playlist sobre jejum. Vocês têm ideia de quanta coisa? Eu sou completamente comprometido com todo o meu público, que me segue e que também já adquiriu meu material. Por isso que eu trago todos os dias que eu posso algo de qualidade na minha vivência. Eu abro a minha casa, a minha família para vocês entenderem que não tem nenhum ator falando que
que é alguém de carne e osso, algum paciente igual muitos aí são, que sofreu igual vocês, que teve dor igual vocês, que penou igual vocês, que ficou mal igual cada um de vocês, e penou anos até o diagnóstico. Anos. E só assim eu consegui mudar minha vida. E aí, mudei ela plenamente, porque eu me vi livre disso tudo. Certo? A partir de agora, a Carol vai estar ali, olhando, e eu vou estar respondendo algumas perguntas. Tem alguma aí já? Cura. Cura? Doença celíaca tem cura? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito complexa, e para eu responder ela, eu vou ficar nela, tá? Vocês estão de acordo? Doença celíaca tem cura? Eu vou ficar nela, tá bom? Hoje, existem vários estudos sendo feitos, vários pesquisadores fazendo vacinas e medicações que façam com que... Deixa eu até apagar. Já foram direto na cura, bicho. Eu odeio usar esse termo, mas vamos embora. Vocês são dose. Mas, como eu me comprometo sempre em dar o melhor, eu vou dar o melhor. Vamos lá. Cura. Tem como, doutor, que eu consigo melhorar minha reação com glúten? A doença celíaca tem cura? Uma doença autoimune tem cura? Pensem comigo. Hoje existem várias substâncias que são desenvolvidas para conseguir gerar um conforto melhor. Um dos pesquisadores que fez esse remédio, ele falou assim: eu fiz esse remédio porque meu amigo que tomava cerveja comigo não pode mais ir tomar porque ele virou celíaco, e cerveja, a cevada, o trigo, o centeio, tem glúten. E quando a gente pensa nisso, esse pesquisador falou: doença celíaca tem cura? Não, se eu não consigo dar a cura, eu vou conseguir fazer com que o glúten pare de atrapalhar a vida do meu amigo. Quais são as vias? Ou você protege ele, ou pica isso aqui. Vai picar isso aqui, você tem que digerir o glúten. E aí tem enzimas digestivas que são vendidas em outros países para facilitar isso. Com todo respeito, todo carinho que eu tenho a cada um de vocês. Gente, isso é tapar o sol com a peneira. Isso não é mudar de vida, muito menos de saúde. O grande mal que existe nisso, eu acho que essas medicações podem gerar uma segurança para nós celíacos. Nós não temos vida social, gente. Quando eu vou para algum local, ou eu levo, ou vou de jejum, ou a gente prepara tudo. Lá no local com meus amigos, eles sabem. A gente prepara tudo junto. Porque se fizer qualquer contaminação, para mim basta. Há pouco tempo atrás, eu fiz meu exame, e o Paulo mesmo examinou. Ele analisou. Paulo é patologista, que escreveu o livro comigo. O segundo já está quase saindo também, sobre meditação. Se você ama ou o primeiro, o segundo, então, você vai adorar. Gente, quando isso é feito no corpo, meu intestino tinha voltado a ficar desse jeito, cara. Mesmo eu tomando cuidado por conta de ínfimas partículas. Então, nada nessa vida é 100%. A única coisa que é 100%, eu tenho certeza, é Deus pecar. Deus não vai pecar nunca. Isso é 100%. O resto todo é que a vida é finita. Pelo menos essa aqui de carne e osso. Entendeu? Então, essas são certezas que não dá para questionar. Mas em relação à cura, eu acredito que o termo cura, você vai se sentir livre e pleno, como dezenas de milhares de pessoas que não precisam mais do trigo na sua vida. Que se sentem plenas e felizes sem ele. E se você quer entender como que esse vício ocorre, e como que isso... Deixa eu tirar esse trem que estava pesado, tá esquecido. E como que isso atrapalha o dia a dia, tem um capítulo só sobre vício dentro do e-book. Sabe por quê? Eu vou chamar a Carol aqui de novo. Amor, vem cá, por favor. Vem cá, por favor. Fala pra eles o que você queria fazer comigo. Na primeira e segunda semana, quando eu te mandei tirar o trigo. Ai, eu queria matar. Não, você não, ela tá falando rindo. Amor, mas eu queria... Essa mulher virou uma onça do meu lado. Eu Só dou voltava a risada me dar uma agora. panelada na cabeça. Não, eu dou risada agora, mas realmente... Sério, era uma irritação. Mulheres com TPM que mudam completamente o humor. E não deve ter pouco aqui. Você sabia que o glúten pode ter a ver com isso?
ela teve uma abstinência ao glúten e não é celíaca, tá? Mas é sensível ao glúten. Então, eu penei. Se você é homem e está aqui dentro, sua mulher tem TPM, para de comprar pão para ela. Pare de comprar trigo para ela. É um bem que você faz para você e para sua família. Sabe quando seu filho olha para você? O que houve com a mamãe? Pois é. O que houve com a mamãe hoje? Ela tá naqueles dias, filho. Ela tá com o modo Frankenstein. Ela ataca tudo. Por quê, gente? TPM, acabando a brincadeira. Tem muita mulher que sofre com isso. Pra você ter ideia, tem atenuante jurídico por conta da TPM. O cérebro da mulher incha. Muda a reação dela. E com glúten, bicho, deve inchar bem mais. Não sei se incha mais com glúten, mas que a reação da TPM da minha esposa mudou da água pro vinho. É outra esposa em casa. Graças a Deus. Eu e o Caio estamos super felizes e o Boni também. Porque não sobra nem pro cachorro. Entendeu? Então assim, perguntaram também qual a relação da doença celíaca com outras intolerâncias alimentares. Eu vou finalizar nessa, eu falei que ia finalizar na da cura, mas vou finalizar nessa, tá? Que eu já tô sem voz, eu filmei hoje o dia inteiro. E assim, eu tô mega, é porque eu amo o que eu faço pra vocês. O que acontece? Vocês separaram? Por que eu misturei permeabilidade intestinal e doença celíaca? Por que tem tanta pessoa que tem problema com outros alimentos além do glúten? Vocês sabem me dizer? Hein? Vocês sabem me dizer? Não, né? Porque quando o glúten fica mantido durante muito tempo dessa forma, é como se ele arrombasse isso aqui, ó. Literalmente ele arromba. Ele acaba com isso aqui. Ele escancarou tanto a célula, porque o glúten ele não passa só paracelular, ele pode passar transcelular também, tá bom? Ele é tão agressivo que ele pode passar assim. E aí ele abriu a cancela, não é nem o portão, nem a porta. Ele abriu a cancela, escancarou tudo. Aí eu pergunto, vocês acham que chega, principalmente tomando esses prazóis da vida, tá? Que diminui o pH estomacal, que o ácido clorídrico foi feito para digerir. Aí você não digere bem, já não mastiga bem porque está com pressa, está estressado e por aí vai. Aí você, só de tomar prazol, você tem desbiose. E aí eu já vou falar como controlar a desbiose agora. Aproveitar para fechar tudo. E aí o que acontece? Você já digeriu mal por conta do prazol. Desenvolveu desbiose, tá cheio de bactéria que não presta. Tem infecção de via aérea de repetição. Toma antibiótico direto. Matou toda a bactéria gram-positiva que você tem. Mas precisava, porque você tinha que matar da infecção também. Beleza, não tem problema. O ponto é, quando passa boi, passa boiada. Onde passa um, passa 1000. E aí você não está só com sensibilidade alimentar ao glúten. Você está com sensibilidade alimentar ao milho, ao arroz, ao café e a tantas outras coisas que não teriam glúten e não te fariam mal. E por isso que o glúten é tão vilão na sua vida. Sabe aquele filme, Inimigo ao meu lado? Não, nesse caso o inimigo está na tua mesa todo dia. E você enfia ele para dentro todo dia, na sua boca e na boca do teu filho e da sua família. E a desbiose, para ser corrigida, tem que acabar com essa agressão. Tem que acabar com essa agressão. Você quer ajudar a desbiose? Inclui a biomassa de banana verde. Você já está dando um pré-biótico. O probiótico é o kefir, é o pool de bactérias, é um pool de probiótico. O que é isso? Isso vende até em farmácia, gente. Mas eu sempre recomendo vocês passarem por uma avaliação médica. Até porque isso é uma doença silenciosa. Eu não posso nem comungar mais com isso. Eu tenho que trazer... Tem um site, uma paróquia que faz a hóstia sem glúten e manda da Europa para cá. Pra vocês terem ideia. E eles doam pelo mundo. Pra gente poder comungar. Então assim, é muito complicado. O celíaco, ínfimas partículas tem problema. Então, gente, o que eu falo para vocês? Você quer corrigir a desbiose? Aumenta o probiótico. Aumenta o pré-biótico. Tira conservante.
tira industrializado, muda de vida, começa a incluir atividade física, ingesta hídrica, bons chás. Isso vai mudar a sua vida. Se você quer mudar a sua vida de forma brutal, se comprometa com você. E clique agora nesse link e vá direto lá e aproveite essa oportunidade especial da minha semana de aniversário, que está acabando hoje, meia-noite. Tem gente que está com problema no link. Então... Problema no link? O link acho que não está entrando para alguns, então é legal ou entrar no seu site. Quem tiver com problema no link, não se preocupe com o link. Faz o seguinte, tem o link do meu site, tá bom? Se você me mandar um oi na mensagem do Facebook, a equipe está lá agora, toda te ajudando. Entra lá, manda mensagem, quem não estiver conseguindo acessar o link, que está falando assim, meu Deus, vai acabar amanhã, vai subir R$50, vai para R$150 o livro, agora tá... Gente, vai lá, agora, clica, manda pergunta para o suporte, o pessoal vai responder no Messenger da minha página aqui, do Dr. Juliano Pimentel, para você agora, chegando lá, e você vai fazer parte dessa família do VSG. As perguntas que a família VSG colocou aqui, vai estar toda colocada na segunda edição do livro, eu vou colocar um vídeo especial respondendo cada uma delas, tá bom? As que eu já citei aqui, né, lógico, mas assim, tudo isso é feito com muito amor e carinho. Tudo isso eu faço porque eu vivo isso. E porque eu sei que muitas pessoas têm essa dor e não conseguem resolver. Muitas mães têm filhos que sofrem e não sabem nem por que a alimentação que ela está dando para eles os faz sofrer. Minha mãe não sabia que estava me fazendo mal todos os dias por conta da minha doença. Me levava todos os dias nas costas para o hospital quando eu passava mal. Acordava comigo roxo, me levando para o hospital porque eu tinha cianose, chegava com dor de cabeça, todo roxo por causa da asma. Naquela época não tinha bombinha, não tinha nada. Então, se eu estou vivo aqui foi graças a Deus, porque eu tive uma mãe maravilhosa, super presente. Mas ela, quando descobriu isso, ela danou a chorar. Porque ela não sabia que isso estava fazendo tanto mal. Então, gente, às vezes, a alimentação que você está tendo para a sua casa pode estar ou prolongando a vida do seu filho, ou encurtando ela, ou a do seu marido, ou até mesmo a sua. E se você está cansada de brigar com esse vai e volta, efeito sanfona, inflamação, qualquer inflamação crônica vai te manter acima do peso. Porque isso aumenta uma coisa chamada gordura visceral. E disbiose aumenta gordura visceral. Vai lá no YouTube depois que você adquirir o livro, se inscreva, faça parte dessa família que cresce a cada dia. Se você, infelizmente, não tiver em condições agora, não se preocupe. Todos os dias eu dou conteúdos maravilhosos aqui, por isso que a cada dia a gente cresce, tá? Porque eu conto com o compartilhamento de cada um de coração para espalhar essa mensagem do bem. E se você é um colega médico e está aqui também, começa a fazer sua parte para mudar o Brasil e o mundo. Dê um pouquinho do conhecimento que você tem. Retribua um pouco para o mundo aquilo que você tanto recebeu. Tem muita gente precisando. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham amado. Tá bom? Até a próxima, gente. Tchau.